Olá, boa noite, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A Avenida 9 de Julho é um tema que a gente vem lutando há muito tempo pela preservação, pela recuperação e assim por diante. Esse programa já fez pelo menos 3 programas falando disso. E hoje nós vamos debater, nós temos aí muita gente boa para debater sobre esse assunto. E a gente falava exatamente da importância da 9 de Julho. O pessoal lembrou daquela época que a 9 de Julho não é nem a Paulista, era uma mistura da Paulista de São Paulo com hoje, a Faria Lima e assim por diante. 9 de Julho vinha gente de fora e vem ainda, não é? Inclusive vinha de Araçatuba para cá, ali para passear na 9 de Julho, conhecer aquela avenida maravilhosa, porque ela é maravilhosa. E nós temos que fazer tudo que a gente puder, tudo que estiver ao nosso alcance, para preservar essa parte histórica de Ribeirão Preto. Claro, sem atrapalhar o crescimento da cidade, sem também travar a cidade, mas a preservação é fatal. A Avenida 9 de Julho foi inaugurada em 1922. O projeto foi idealizado pelo então prefeito municipal João Rodrigues Guião, no ano anterior, e na época ela se chamava Avenida Independência, nome escolhido para homenagear o centenário da independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1922, foi inaugurado o obelisco comemorativo no entroncamento da Avenida Independência com a Rua Tibiriçá. Depois, o obelisco foi transferido para a confluência das avenidas 9 de Julho e Independência. Somente em 1934, a avenida passou a denominar-se 9 de Julho, em uma homenagem à data de 9 de julho de 1932, quando foi deflagrada a Revolução Constitucionalista. Em 1949, a avenida foi calçada com paralelepípedos entre as ruas Barão do Amazonas e Cerqueira César. Este calçamento virou a marca registrada da avenida, que ao longo dos anos passou por muitas transformações. A avenida, que foi conhecida por inúmeras mansões luxuosas, passou a dividir espaço com diversas agências bancárias e depois com outros tipos de estabelecimentos comerciais. Ao longo do tempo, a conservação do local também virou motivo de polêmica. A avenida acumula paralelepípedos soltos, buracos, defeitos e calçadas destruídas, mesmo sendo um espaço tombado. O tombamento da Avenida 9 de Julho foi oficializado em julho de 2008 pelo então prefeito Welson Gasparini. O decreto diz que o tombamento é restrito ao leito carroçável, que corresponde à cobertura de paralelepípedo. Outros elementos paisagísticos tombados são o piso das calçadas de mosaico português do canteiro central e as árvores da espécie Sibipiruna. Na tentativa de recuperação de uma das principais vias da região central, a Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou a revitalização e restauração da Avenida 9 de Julho. A obra está estimada em 21 milhões de reais. E os recursos são provenientes de financiamento firmado entre o município e a Caixa Econômica Federal. As obras devem começar em 2022. Mas nos arredores do local, uma grande e audaciosa obra já começou e está parada. A construção do primeiro túnel de Ribeirão, que vai ligar as avenidas Independência e Presidente Vargas por baixo da Avenida 9 de Julho, está paralisada por tempo indeterminado. Em meio a paralelepípedos sem manutenção e obras paradas, comerciantes da área enfrentam também os impactos da pandemia e temem pelo futuro da região. Para falar da importância da Avenida 9 de Julho, dos problemas que precisam ser resolvidos e das expectativas para o futuro do espaço e das pessoas que ali convivem, os convidados são José Antônio Lages, historiador e professor de História; Eliseu Rocha, vereador pelo Partido Progressista, PP, e presidente da Comissão Especial de Estudos Avenida 9 de Julho; Paulo César Garcia Lopes, presidente do Sincovarp; e Pedro Luiz Pegoraro, secretário de Obras Públicas. Hoje a escolha dos nossos convidados para o programa teve um critério bastante rigoroso, que o objetivo era a gente dar uma 360 graus no tema. Então nós temos um historiador para trazer para a gente esse referencial identitário, as relações estabelecidas entre o município de Ribeirão Preto e as referências culturais. Nós temos o secretário que vai trazer para a gente o ponto de vista da prefeitura, porque é a que vai executar a obra de recuperação. O próprio vereador que, além de acompanhar
pela Comissão, né, de Estudos Especiais, também é um articulador para o desenvolvimento do Boulevard, e a gente pretende expandir um pouco a nossa conversa para entender esse aspecto, e nesse sentido, o Paulo, que já está chegando, né, do Sincovarp, também amarra, né, essa nossa, né, rotatividade sobre o tema, que tem a ver, inclusive, como é que o comércio acima da 9 de julho, na 9 de julho e logo perto da 9 de julho, repercute esse investimento de urbanização e também de requalificação daquela área. Doutor Disseu, boa noite, obrigada aqui, né, para a gente fazer essa dupla aqui, porque o chefe veio e foi embora, né? Pois é, fez a abertura e saiu. Um prazer estar com vocês novamente, e vou acrescentar aqui, temos uma participação especial, temos o secretário de obras, um vereador, representante do comércio, historiador, e também temos uma participação especial do Maurílio Biagi, que vai fazer aqui o papel de uma família, representando a família que ainda reside na 9 de julho, talvez a mais antiga família que está lá residindo e ainda a família que reside lá hoje. Vai contar também, vai nos ajudar a contar um pouco da história dessa importante via de Ribeirão Preto. Exatamente. Maurílio hoje é personagem da história que a gente está abordando aqui no programa. Até porque a história da 9 de julho, ela tem um ponto bastante intrínseco com o próprio desenvolvimento de Ribeirão Preto, né? Houve uma época, e talvez quem tenha nascido na década de 1980 não vá conseguir fazer nenhum desenho mental sobre o que a gente vai falar, mas um pouco antes disso, a gente tinha um determinado momento histórico que a 9 de julho era a última rua pavimentada. Acima dela, a gente tinha ali tudo sem pavimentação, né? Era um lugar, num primeiro momento, era o último ponto da Zona Sul, né? Depois ela começa a ficar tão urbanizada que ela toma um outro lugar e aí ela se torna uma rua de grandes comércios. Ela tem depois uma rua de grandes restaurantes, depois ela se torna um centro financeiro, porque todos os bancos que queriam, né, ganhar espaço visual em Ribeirão Preto tinha que instalar a sua agência ali na 9 de julho e fruto disso muitas ainda estão na 9 de julho, e passando por todas essas fases a família Biagi continua com o seu imóvel na 9 de julho. É por isso que a gente vai começar essa nossa conversa com o Maurílio. Maurílio, boa noite, obrigada por estar aqui conosco. É isso, né? A sua história está ligada com a 9 de julho. Adriana, muito obrigado, boa noite a você, boa noite ao doutor Disseu, obrigado, Chaim, pela abertura que fez. Queria cumprimentar o secretário Pegoraro, que está aí, o Paulo, o professor Lages, o Eliseu. Vim cumprimentar todo mundo. A única coisa ruim de ficar velho, Adriano, é que de vez em quando a gente tem que ser testemunha da história, né? E o que aconteceu foi que eu, na década de 50, mais ou menos, né, na década de 50, meu pai comprou uma casa na 9 de julho e a gente morava na fazenda, e a gente mudou para cá e foi residir lá na 9 de julho. E foi na época de glamour da 9 de julho. 9 de julho, naquela época, tudo aquilo que todo mundo disse, todo mundo falou, realmente era uma coisa glamurosa, era uma zona residencial, tinha umas casas, quem queria construir uma casa mais de luxo, etc., fazia lá naquela região. Não foi meu pai que construiu a casa, nós compramos uma casa do Dr. Fausto Pereira Lima, que era o morador da casa, que a partir da década de 50 passou a pertencer à minha família, e minha mãe mora lá até hoje. Minha mãe está lá, morando lá, e talvez seja uma das únicas moradoras da 9 de julho. Não sei de mais ninguém que mora ali na 9 de julho. E eu participei da época de glamour da 9 de julho, participei da época que a 9 de julho começou a se tornar comercial, depois da decadência da 9 de julho, que é o que o programa acabou de mostrar, e eu torço para o prefeito Nogueira, para o secretário Pegoraro, para que eles repitam aquilo que o avô do Rui Flávio Schúfalo Guião, que projetou e inaugurou a primeira parte da Avenida Independência, que agora se chama 9 de julho, que eram 5 quarteirões só entre a Tibiriçá e a São José, uma coisa dessa ordem, né? E que foi o projetor e o construtor da 9 de julho. E deram o nome de Independência, aquele trecho, em comemoração ao primeiro centenário da independência do Brasil. E agora, quem sabe, no segundo centenário da independência do Brasil, que acontece o ano que vem, a prefeitura entrega uma 9 de julho
revitalizada, uma 9 de julho revigorada, uma 9 de julho que possa nos trazer de volta aquele glamour dos anos 50, dos anos 60, que até os anos 70, a 9 de julho foi realmente um ponto de referência, era uma avenida visitada, elogiada, e era realmente muito gostosa a avenida, com aquelas cibipirunas plantadas no canteiro central, sempre muito arrumado, sempre muito arborizado, com os postes nas laterais, tinha uns postes maravilhosos de iluminação. Enfim, esse é 9 de julho que, na minha época de menino e de adolescente, que eu vivi e convivi. Foi muito prazeroso, foi muito agradável, e é um privilégio se eu conseguir estar aqui o ano que vem para ver essa 9 de julho reinaugurada. Secretário, já estou até me convidando para a reinauguração da 9 de julho, viu? E boa sorte lá nessa recuperação. Espero que nenhuma empreiteira pleiteie reajuste, que se consiga realmente começar e terminar a obra. Aliás, parabéns. Sei lá, 70, 80 obras que nós temos aqui em Ribeirão, se não me engano, são 3 que estão aí com problema, inclusive o que poderá atrapalhar um pouco a 9 de julho, aquele túnel que é uma obra arrojada que está sendo feita e que houve... Quem que não teve problema com a pandemia? Todos nós tivemos problema com a pandemia, sem exceção. E as construtoras que estavam ali também trabalhando tiveram problemas, todo mundo sabe do que os preços foram reajustados, etc. Então, Adriana, Dirceu, meus amigos aí, foi um prazer muito grande poder aqui dar um depoimento sobre o que eu tenho na minha mente, na minha recordação da Avenida 9 de Julho, Avenida 9 de Julho, glamurosa que foi descrita. E que ela vai voltar, tenho certeza absoluta. Muito obrigado. Maravilha, Maurílio. Super obrigada pela sua participação. Maurílio também tem uma agenda, estaria conosco aqui, mas exatamente para que a gente não perdesse e ele também não perdesse o compromisso, a gente juntou as duas coisas, ele fez essa participação online, que dá para a gente essa sensação realmente de personagem da história, né? Esteve ali e passou por todas as fases da avenida. Vamos fazer uma primeira rodada com cada um, já que cada um realmente tem uma centralidade bem específica, né, sobre o ponto de vista do que diz respeito ao tema. Primeiro, para justificar a importância da 9 de julho, vamos começar pelo seu referencial histórico. Lages, eu já ouvi de tudo, né? Eu sei que tem um grupo grande que diz tira o paralelepípedo, coloca um cimento liso e deixa passar. Já ouvi de muitos. E ouvi também de tantos outros que não, a gente está falando de um momento histórico da cidade. O paralelepípedo que a gente tem ali são pequenas áreas, depois o Pegoraro pode me corrigir, mas na minha memória só tem a 9 de julho e em frente a Santo Antônio. Em frente da Santo Antônio também tem inclusive uma curiosidade muito linda que eu fui particularmente lá filmar, que numa das peças do paralelepípedo tem as iniciais do calceteiro que fez, um imigrante italiano que veio, mora na Independência, no Jardim Ipiranga, ali no bairro Ipiranga, e eu estava fazendo uma entrevista com ele, e ele disse que quando ele estava assentando o paralelepípedo, ele colocou as iniciais, né, CS, colocou as iniciais dele, e aí eu fui lá na frente da Santo Antônio conferir, ainda estava lá, isso tem uns 7 anos, mas ainda estava lá. Então, seja dois lugares que a gente tem, né, com o paralelepípedo. E na frente da Santo Antônio a gente não tem problema, porque o trânsito é bem mais tranquilo, né? Então eu quero começar com Lages, para trazer um pouco desse referencial de história, né? Lages, para esses 2 pontos, né? Esse grupo que é a favor atirar, porque quer praticidade, quer velocidade dos veículos, quer mais comércio para aquele lugar e acha que o asfalto convencional vai garantir isso, e para o público que está fazendo a defesa do patrimônio histórico, das relações históricas. O que pesa nessa decisão? Adriana, bom, boa noite para todos, né? Boa noite para todos e todas, né? E eu acho que quando a gente fala na 9 de julho, a gente retorna a toda uma referência de memória, né? E que nos exige hoje um cuidado, nos exige hoje uma preocupação no sentido de que a nossa cidadania, né, a nossa convivência uns com os outros, né, e isso envolve relações de família, relações de amizade, relações de memória, mas também relações de trabalho, já que estamos falando de uma avenida
altamente comercial, né, que é a 9 de julho. E é evidente que a gente, quando defende a preservação de certos sítios históricos, como é o caso, né, isso evidentemente interfere nas condições de vida, não só, né, das pessoas ali que às vezes moram no local, ou moram muito próximo, mas às vezes interfere nas condições de vida de toda a cidade. Então, temos consciência do problema, né, da não conservação, do não cuidado, da não zeladoria, porque isso interfere, inclusive, na questão da manutenção, da zeladoria da cidade, que é exatamente o calçamento de paralelepípedos aí da 9 de julho. Eu costumo dizer o seguinte, né, para certas coisas que são muito importantes na nossa vida, como cidadãos, como, enfim, pessoas que têm uma preocupação não só com a própria vida, com as próprias relações pessoais, mas têm uma preocupação com a comunidade, né? Então, nós estamos falando aqui de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem uma história, Ribeirão Preto tem uma memória que precisa ser preservada até em função da formação das novas gerações, né? É importante lembrar que o nosso futuro depende do nosso presente, mas o presente também depende do passado. Então, nós temos aí uma continuidade em termos de formação, em termos de visão, inclusive, de construção dessa cidadania, né? Então, nesse sentido, eu costumo, muitas vezes, empregar um ditado popular, né, que eu ouvia muito lá em Minas, na minha infância. Quando o cachorro tem pulga, né, matam-se as pulgas, não o cachorro, né? Então, não estou comparando a 9 de julho com o cachorro, evidentemente, mas eu acho que é preciso, né, a gente ter esse cuidado e essa preocupação no sentido mesmo de estarmos ali defendendo a 9 de julho como um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade, né? Vejo com muitos bons olhos aí esse projeto da Prefeitura de estar resgatando a 9 de julho agora, não só a questão do calçamento, que a gente sabe que é o mais problemático, porque atinge aí a vida dos motoristas, de quem passa por ali, né? Mas eu acho que em boa hora, ou melhor, né, já está um pouco atrasado, porque esse problema já se arrasta há muitos anos, né? Mas eu vejo com bons olhos esse projeto de estarmos aí recuperando a 9 de julho, não só o calçamento, mas toda aquela paisagem, todo aquele sítio, né? Todo aquele lugar, na verdade, que merece esse respeito, essa defesa que a gente está fazendo aqui hoje no programa. Maravilha. Vamos passar a palavra agora para o Paulo César Garcia Lopes, ele que é presidente do Sincovap, que eu queria que ele colocasse para a gente, né, se há algum movimento por parte de lojistas, né, se ele recebeu por conta do Sincovap demandas, né, de revitalização do lugar, como é que os comerciantes mais próximos da 9 de julho, um pouco acima, um pouco abaixo, estão lidando com essa expectativa da obra anunciada pela Prefeitura, porque de verdade a nossa pauta, como colocou o Chain Zar no início do programa, a gente já falou sobre isso umas 3 vezes aqui ao longo do processo de criação do Mentoria. E falamos uma vez para a busca de recursos, né? Falamos sobre a expectativa, falamos sobre a questão histórica, né? E hoje o programa tem o objetivo de efetivamente abrir um espaço para o secretário Pegoraro nos apresentar o que vem por aí como proposta, porque foi divulgado pela Prefeitura essa semana, né, essa iniciativa. Então eu vou deixar ele para fechar essa primeira rodada e aí conta para a gente. Paulo, há expectativa por conta de comerciantes da proximidade do Boulevard, ali da 9 de julho? Boa noite a todos, boa noite a todas. Olha, a 9 de julho, ela tem uma história, como disse o professor, intimamente ligada a todos nós aqui que somos ribeirão-pretanos ou que vivemos a maior parte do tempo nessa cidade. Eu sou do tempo do Flerte, do Samambaia, do Conte, para não falar outras lanchonetes. Só que antes disso, como o Maurílio colocou, foi espaço residencial de muitas famílias tradicionais da cidade. Depois houve essa vocação comercial, com certeza muita gente paquerou a sua esposa no Jucas, naquela região ali dos barzinhos. Depois ela virou um local, parece, de centro financeiro da cidade, uma mini Avenida Paulista dentro de Ribeirão. Então a gente percebe a mudança ao longo dos anos do uso comercial da cidade, de serviços. Hoje, ela está muito próxima do Boulevard, né? Quer dizer, ela faz a divisa do Boulevard com o centro. O Boulevard apresenta vários problemas com lojistas na parte de segurança,
na parte de revitalização também, porque também era um bairro residencial que se transformou num bairro comercial. Mas a 9 de Julho em si, ela tem uma história muito característica, que é, como vocês colocaram, né? Ela era uma avenida que nunca as pessoas tinham muita pressa de passar por ela. E hoje o comércio ele exige que a velocidade seja reduzida. Então nós estamos muito preocupados, como ocorre lá, inclusive no centro, porque os corredores de ônibus, que aumente muito a velocidade nessas vias. A 9 de Julho não foi uma avenida construída para passar rápido, é para passar devagarzinho. E o comércio que utiliza dela ainda hoje espera isso. Nós não enxergamos, do ponto de vista, nós, quer dizer assim, como lojista, que ela é uma avenida para trânsito de ônibus. Eu acho que em diversas partes do mundo não existe canteiro central que tenha estacionamento como ela, geralmente é com 45 graus, e essas reformas, como foram feitas ao longo do tempo para transformar em comercial, aqueles postinhos de ligação de energia, eles estão todos na frente, as lojas, as casas viraram lojas, recuaram, né, para estacionamento, então ela ficou muito feia do ponto de vista urbanístico, né? Isso vai ser uma coisa muito complicada de mexer. Eu não vi o projeto ainda, Pegoraro, eu tenho certeza, Pegoraro, que a prefeitura tem um abacaxi grande para descascar, porque é uma obra muito complexa, não é barato, né? E, com certeza, ela vai ser alvo de crítica, vai ter gente a favor e vai ter gente contra. O processo de revitalização passa por isso, essa discussão. Agora, do ponto de vista comercial, o que a gente espera é que, se a obra for iniciada, que ela inicialize por partes, para evitar, ela é longa, né, e envolve um trecho importante de vias de acesso na cidade, né, ela faz parte do sistema de viário importante, principalmente porque ela ainda passa ônibus nela, então a gente tem a ver com essa preocupação, né? A preocupação de que a obra se inicie. A gente sabe que a pandemia trouxe esses problemas, como vocês colocaram, mas eu acho que precisa ter mais previsibilidade, principalmente para o lojista que está ali naquele local. Então, essa é a grande reclamação que a gente tem, onde tem as obras paradas. A gente ficou muito satisfeito com o projeto da 9 de Julho, de ter uma obra naquele local, que é além de ser um cartão postal também da cidade, não deixa de ser um cartão postal, mas que como ela é uma via de acesso importante, não pode pensar em fazer uma obra que aumente a velocidade dos veículos, mas sim que regularize o piso, tal. E seria mais interessante se a gente conseguisse preservar mesmo, no sentido de que eu sei que a prefeitura, por exemplo, tinha uma mão de obra qualificada para mexer com aquelas pedras, com o paralelepípedo. Se a obra for colocada um piso abaixo dela, muito provavelmente vai se caracterizar um pouco do que era inicialmente, né? Existe uma ideia de fazer um quarteirão próximo da Recreativa, que seria um modelo, né? um piloto, que seria do que foi ela há anos atrás, mas eu acho que é importante recuperar ela inteira, sim, por partes, mas que tenha muito cuidado com essa reforma. Eu acho que ainda não vi o projeto, o capitão vai perorar, sempre chamo de capitão, não consigo esquecer. O secretário vai detalhar, né? Mas a gente espera que realmente essa obra se inicie o mais rápido que puder, porque ela está intransitável, 9 de Julho, e a gente espera que toda a classe comercial seja ouvida e que a classe comercial também seja respeitada nesse sentido de fazer uma previsibilidade. Se tiver que fechar por um certo período alguma área, quem sabe que é uma obra demorada, morosa, que se avise isso aos lojistas, né, para evitar excesso de reclamação, como está tendo agora com essas obras que, infelizmente, foram paralisadas por várias questões que já foram aqui apontadas. Eu, ao longo da minha vida de jornalista, entrevistei tanto o Pegoraro enquanto ele era capitão, era da Polícia Militar, que toda vez que eu tenho que chamá-lo de secretário, eu preciso mandar mensagem para o cérebro, porque senão eu me equivoco. Bem, vamos lá. Olha, o professor Gilberto Abreu, ele fez um belíssimo programa, Lugares de Memória, aqui no Sistema Tati de Comunicação, especialmente sobre a 9 de Julho. E eu tive a oportunidade de revê-lo hoje, o programa, e no programa ele disse que a 9 de Julho foi, durante algum tempo, conhecida como a mais charmosa das avenidas. E realmente, charme é o que não faltava para a avenida, e nas suas várias versões. Né? Residência, mais ainda, depois comércio, depois restaurante, e acho que dá para trazer isso de volta. Antes do secretário apresentar o projeto, se você está curioso, fique esperando aí que ele vai falar com detalhes sobre o projeto, e aí depois a gente faz novas rodadas, doutor Disseu, com todo mundo, para a gente falar sobre o projeto, mas quero trazer para a fala também o vereador, né? O vereador Eliseu, para conversar conosco, como presidente dessa comissão de estudos, né? Qual foi a função, né? O objetivo para a criação dessa comissão,
exposição, a que resultados vocês chegaram e que tipo de acompanhamento vocês estão fazendo até a data de hoje, quando de fato a gente está trazendo a informação de que sim, a 9 de julho será revitalizada. Vereador. Muito obrigado, Adriana. Quero cumprimentar todos os presentes, professor Lages, coronel Pedro Pegoraro, secretário de Obras, Paulo também, do Sincovarp, que está aqui presente, doutor Disseu, o nosso amigo Maurílio, que esteve presente aqui, e o doutor Chaim também. Adriana, nós criamos a comissão em 2019. Em julho de 2019, nós criamos a comissão de estudos com o intuito de estudar a 9 de julho, de ver o que poderia levar para o governo para que pudesse ser feito com a avenida diante do abandono que nós encontramos, não só a avenida, como a cidade num todo. E naquele primeiro momento, essa comissão foi criada para que pudesse ser feito estudos com a possibilidade de retirar o trânsito pesado dali, caminhões, ônibus e demais veículos, para que nós pudéssemos deixar a avenida para transportes leves. Nós ouvimos o Compac, ouvimos a Transerp e ouvimos também a ACI ali do Boulevard, e entre outros que aqui eu não consigo recordar nesse momento. E diante de tudo isso que nós tiramos, nós vimos e percebemos que os comerciantes da Avenida 9 de Julho têm grande interesse que seja retirado o transporte pesado da avenida, que não fariam falta para eles, porque nós teríamos como fazer um transporte pesado alternativo, subindo a Avenida Independência, entrando na Quintino Bocaiúva, cruzando a avenida a cada 300 metros até o seu final, que seria ali na Barão do Amazonas, que desce, e depois quem sobe a rua Visconde de Auma, cruzaria a avenida e vinha pela rua João Penteado, também fazendo o mesmo trajeto e entrando a cada 300 metros cruzando a avenida. Eu tenho certeza que com isso traria melhor conforto para as pessoas que têm estabelecimento comercial, para as pessoas que transitam pela avenida e também um custo muito menor do que aquilo que a prefeitura está propondo hoje. Mas diante desse estudo que nós fizemos, nós chegamos na conclusão que a prefeitura tinha o interesse de fazer o corredor de ônibus na própria avenida, porque a Transerp foi contra nessa CPI, nessa comissão de estudo, desde o início ela foi contra essa mudança de tráfego, tirando da avenida para colocar nas ruas paralelas. E nós mudamos essa comissão de estudo para acompanhamento e estamos até hoje acompanhando e agora sabemos de tudo que está acontecendo, da licitação que vai ser feita e nós vamos acompanhar para que possamos entregar uma avenida revitalizada à população de Ribeirão Preto. A Avenida 9 de Julho, como vocês disseram aqui, é um cartão postal da nossa cidade. Entre tantos outros, a avenida talvez seja um dos mais lembrados e nós não poderíamos deixar abandonada do jeito que está. Nós continuamos com o nosso intuito, vamos tentar convencer o governo ainda de tirar o tráfego pesado da avenida. Por enquanto, estamos sendo voto vencidos, mas nada é impossível, Adriana. Vou aproveitar, doutor Disseu, até abrir para os nossos convidados, professor Lages, vereador Eliseu e também ao Paulo, diante da curiosidade que estamos de entender como é que a prefeitura vai atuar, até que vocês possam interagir com o Pegoraro, caso queiram fazer alguma pergunta, para ficarem à vontade, porque como a gente tem representatividade diferente, pode ser que isso seja interessante. E agora sim, secretário, lhe dá a palavra para poder explicar para todos nós e quem está nos acompanhando qual é a proposta da prefeitura, como é que vocês chegaram nessa proposta. A gente sabe que o tema está aberto já faz uma certa data, né? E para chegar nesse momento, vocês tiveram que cumprir algumas etapas, né? Então, eu queria que o senhor narrasse para a gente como é que foi esse processo, a que conclusão vocês chegaram e o que está por vir. Boa noite. Bom, boa noite a todos, Adriana, doutor Disseu, professor Lages, ao Paulo e ao vereador Eliseu. Bom, me permito aqui, eu vou ter que me estender até um pouco mais aqui nessa exposição, para que a gente possa trazer um pouco desse projeto que hoje está sendo apresentado. Esse projeto ele começou a ser construído efetivamente em 2019. Em 2019 nós começamos a construir esse projeto
fomos ao COMPAC, fomos a todos os órgãos de cunho histórico de tombamento da prefeitura e da cidade, para que a gente não cometesse nenhuma falha histórica no processo. Então, isso nós tivemos essa preocupação. Diante desta preocupação, esse projeto foi ficando pronto. Em meados do ano passado, ele já estava totalmente concluído. E nós começamos, então, a fazer aqui as colocações em cima daquilo que seria efetivamente, explicar o que seria o projeto. Então, o que consta para a prefeitura e para o projeto da 9 de julho? Primeira coisa, é um restauro de todo o piso, o pavimento de rolamento, o piso de rolamento, as pistas de rolamento, desde a Avenida Independência até a Rua Tibiriçá, que é um quarteirão para frente da Recreativa. É uma rua que tem ali. Toda a parte de piso e toda a parte de canteiro central, nós estamos trabalhando a revitalização. No que diz respeito ao pavimento, ao piso da avenida, hoje ele tem um reflexo ou um projeto de mais de 30 anos. A última reforma que foi feita naquele piso completo tem em torno de 25 anos. E de lá para cá isso não teve nenhuma modificação. O que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos, inicialmente, fazer a retirada de todos os pisos de paralelepípedo. Nós vamos retirar toda a areia e vamos retirar também cerca de 30 centímetros do subsolo, do subleito, ali da base. Vamos tirar 30 centímetros de base. Vamos fazer uma escavação, vamos dizer assim. Uma vez feita essa escavação, nós vamos fazer o tratamento da base, de leito e subleito, um tratamento de terra nova, máquinas de compactação especiais para esse subleito. Em cima deste subleito, nós vamos colocar ali o que a gente chama de brita granulada simples, ou chamado de BGS, que é a base do pavimento de asfalto. Então, em cima desse tratamento de solo, vem cerca de 15 centímetros de tratamento de base de BGS, que é aquele pré-tratamento para o asfalto. Em cima deste pavimento de BGTC, essa pedra, que é um composto de pedra batido, nós vamos colocar em cima dele 12 centímetros de concreto rolado. É um concreto mais simples, que é colocado em cima de toda essa pedra, faz o rolamento disso por meio de máquinas, compacta, né? E em cima deste concreto rolado, será então colocado 5 centímetros de berço de areia, e só aí então nós vamos colocar em cima deste berço de areia os paralelepípedos novamente, pelo processo todo de calcetagem e também pelo intertravamento com a própria areia. Então tem areia que vai ficar embaixo para receber o impacto desta pedra, e também ela será travada, como ela é hoje, travada com processo de areia. Mas isso não vai criar uma possibilidade de um grande lago abaixo, porque tem o escoamento da água, que é um dos benefícios do paralelepípedo. Se a gente vai compactar, não vai criar a possibilidade de um canal de água aí? Muito boa pergunta, Adriana. Acima desta camada de concreto rolado, que nós chamamos, que virão aí a areia e tudo mais, nós vamos fazer ao longo de toda a avenida um dreno, para tirar a água, quando ela percolar, bater no concreto, ela vai escorrer. Quando ela escorrer, ela vai para o dreno, e esse dreno joga no sistema de galeria, para que a água não emposse embaixo do pavimento novo. Então, essa
Isso está sendo também, foi pensado e vai ser implantado. Uma vez feito esse travamento, paralelamente a ele, nos canteiros, nos cruzamentos, em todos os cruzamentos da avenida, nós vamos ter nas calçadas uma nova configuração de acessibilidade, com pisos podotáteis e as rampas de acessibilidade todas dentro das normas. E no canteiro central, do canteiro central que existe hoje, ele vai aumentar um pouco para dentro da rua. Então, nós vamos aumentar o canteiro central para dentro da rua, porque a ideia futura da Transep é que não tenhamos mais os retornos na avenida, e sim as alças, a utilização de alças para contorno. E esta parte que nós estamos implantando junto ao canteiro central, esse aumento do canteiro central para dentro do cruzamento, ele vai ser em concreto estampado. Isso até foi discutido com o Compac, e ele até pediu que fosse assim, para que a gente pudesse ter a diferenciação de alguma coisa nova que foi implantada e deixar o histórico como histórico é. Então, nós tivemos essa preocupação e esse projeto foi aprovado junto ao Compac, né? Enfim. Então, nós teremos essa diminuição desta área dos cruzamentos, possibilitando que as pessoas tenham a travessia com segurança. Porque hoje ela não tem uma travessia com segurança. O canteiro, as pedras portuguesas e o canteiro propriamente dito, onde estão as árvores, não permitem que a gente coloque a acessibilidade como ela deve ser. Por isso que nós estamos ampliando para dentro do calçamento, para dentro da pista, essa diminuição de espaço e aumento para ali, naquele ponto, colocar, então, a travessia segura de pedestres. Eu ia até passar para o doutor Disseu fazer a sua pergunta, doutor Disseu, mas a pergunta do telespectador tem a ver com o que está falando o Pegoraro. A Elaine está dizendo o seguinte, né? A proposta é de passagem de um carro a partir dessa mudança. Isso não é um problema para o futuro? Não estou dizendo que a proposta é a passagem de um carro. A passagem ela vai ter 8 metros. Hoje ela é muito maior do que 8 metros. Então, o que a gente tem de perda são os estacionados, as áreas de estacionamento. Posso fazer em cima da pergunta da Elaine, porque eu também tinha entendido no primeiro momento, secretário, que nós teríamos um alargamento dos canteiros, ao longo dos canteiros, alargar-se os canteiros e tomar parte da avenida, mas não é isso. Não é isso, Disseu. Vai aumentar os canteiros só nos cruzamentos com da 9 de julho com as perpendiculares, isso. É isso? Né? O canteiro, por exemplo, a rua São José, ela tem um canteiro que começa aqui e um outro que começa aqui, no meio é a rua. Esse espaço nós vamos diminuir, que passe ali pelo menos 2 carros. 2, 3 carros, ela vai diminuir. Por quê? Se eu não fizer isto, eu não consigo pôr a acessibilidade naquele espaço de calçada que hoje existe. Não cabe. Né? Às vezes até árvores já estão ali centenárias e a gente não vai mexer em árvore nenhuma. Nosso objetivo não é mexer em árvore nenhuma. O leito e o canteiro central da Avenida 9 de Julho permanecerão da mesma dimensão que estão hoje. Nós não vamos mexer em alargamento de pista, em alargamento de canteiro. A única coisa, nós estamos diminuindo os retornos para colocar a rampa de acessibilidade neste cruzamento. Então, eu gostaria de, relembrando aqui, secretário, num dos programas que nós falamos da 29 de julho, ainda na gestão passada do prefeito Duarte Nogueira, havia a ideia de que se manteria e até iria ser melhorado um corredor de ônibus na Avenida 9 de Julho. Havia uma ideia de que os ônibus, inclusive, tivessem os pontos de passageiros no canteiro central. Isso foi falado como uma das ideias. E também se falou em que o canteiro central teria ciclovias. Essas ideias foram afastadas, isso ainda continua, está em estudos. E vou ligar essas perguntas àquele debate que já foi colocado aqui, né?
Se houver o corredor de ônibus, então vamos continuar com o trânsito de veículos pesados. E, tecnicamente, isto é compatível com essa remodelagem do piso que está sendo projetada, é isso? Perfeito, doutor Disseu. Assim, de forma bem simples. A colocação do canteiro, da parada do ônibus no canteiro central, nós não conseguimos fazer isso em razão de toda uma mudança que tem que fazer no sistema de frota da cidade de Ribeirão Preto. Então, ao longo dos corredores, aonde nós temos correndo no canteiro central, que é o corredor norte e sul, nós estamos colocando as paradas de ônibus invertidas ou para dentro do canteiro central, para que o ônibus, o mesmo ônibus que corre hoje, corra amanhã e ele estacione e pare do lado direito. Mas ele vai continuar dentro do corredor no centro. Todas as paradas serão centrais, no eixo norte e sul. O eixo 9 de julho, não. Tá? O eixo 9 de julho, não. Ele não terá. As paradas de ônibus ficam nas calçadas, é isso? Perfeitamente, ficam nas calçadas. E vai ser mantido o corredor ali de ônibus? Então. Na 9 de julho está previsto, entre a São José e a Garibaldi, se não me falha a memória, onde ali tem a própria residência do Maurílio e uns bancos do outro lado, ali hoje nós temos uma parada de ônibus. Aquela parada de ônibus será mantida. É a única que vai ter na avenida. E a outra próxima da Recreativa, em frente à Regional de Ensino. Então são as únicas paradas de ônibus, são 3 apenas, que nós teremos na 9 de julho. Diferentemente de todas as demais paradas de ônibus, elas não serão em concreto. Elas continuarão sendo em paralelepípedo. Por quê? Todo esse tratamento que nós estamos fazendo na base, na colocação do BGS e na colocação do concreto rolado, a única diferença que isso tem para o corredor de ônibus que nós estamos fazendo em todas as avenidas é a última camada. No caso da 9 de julho, a última camada é o paralelepípedo. Nos corredores de ônibus, a última camada são 6, 7 centímetros de asfalto. Então, ele tem suporte tranquilamente, ele tem condições de suportar tranquilamente o corredor de ônibus passando por ali. Faço aqui uma diferenciação que o vereador Eliseu argumentou na questão do transporte pesado. Isso é uma questão de regulamentação realmente da Transerp. Mas o ônibus, simplesmente não vai, com o tratamento que nós estamos fazendo ali, não vai, em momento algum, causar prejuízo ao pavimento. Muito pelo contrário. O pavimento está sendo colocado, a base de sustentação do paralelepípedo nunca teve. Nunca teve. Ela vai ter uma resistência muito grande. Tá? Então, basicamente, são essas as condições. Abusando aqui da minha permanência aqui na fala, mas e a ciclovia? Vai ser mantida? Ciclovia. A ciclovia ela não está prevista no projeto. No projeto não consta ciclovia. Até porque há um projeto da Prefeitura de 9 de julho aberta. Né? Então, ela seria utilizada para esse fim nos finais de semana. Para que isso aconteça, para se implantar ali uma ciclovia, eu tenho que fazer a utilização da faixa de estacionamento junto ao canteiro central. Não está previsto, até então, que aquele estacionamento seja retirado. Para a implantação de uma ciclovia, eu tenho que usar aquele espaço, porque no canteiro central eu não consigo implantar, pela dimensão que ele tem, e eu não posso mexer no pavimento de paralelepípedo. Eu não posso construir a ciclovia em concreto ou de asfalto ao lado do canteiro central. Então, se houver, nós teremos que fazer a retirada destes veículos e fazer ali uma pintura para que mostre seria uma ciclofaixa, né?
não uma ciclovia. Bem, eu tenho aqui perguntas do Alberto Zeiger, eu tenho pergunta do Eduardo Viana, da Elaine Lopes Pereira, da Giovana Pucci. O tema realmente interessou quem está na nossa audiência, Juliana Ribas. E eu vou fazer todas elas numa segunda rodada, eu quero interagir com os demais convidados aqui no programa. Então eu quero que cada um agora possa fazer o seu comentário em relação à obra apresentada pelo secretário, ou eventualmente, se ficou com alguma dúvida, também fazer abordagem em forma de questão para o secretário. Lages, começando aqui essa segunda rodada, o que foi narrado te contempla enquanto historiador? Vou aproveitar até fazer a interação da resposta com cada um dos participantes. A Giovana Pucci, por exemplo, ela está um pouco descrente. Ela acha que para a prefeitura dar conta do que ela está anunciando, ela teria que ter dado conta de problemas anteriores, como para próprias obras. E ela não acredita que se não tirar o ônibus não vai resolver, né? E também está colocando a questão de que se não for fazer exatamente do jeito que é, melhor não fazer de jeito nenhum. Lages, como é que você interage com o que foi anunciado pelo secretário e com as ponderações feitas pela Giovana Pucci? Engraçado, independente até do que ela havia perguntado, né? A Giovana? Isso. Giovana, né? Isso. Eu ia fazer essa pergunta ao secretário, né? Se de todo, né, não é possível a gente tirar todas as linhas de ônibus na 9 de julho, porque eu acho que isso ainda é uma questão complicada, né, que pode permanecer, com todos essas técnicas aí que ele discorreu muito bem, né, da questão do piso, do calçamento, etc. Porque eu sei, por exemplo, que em relação, por exemplo, à catedral, quando teve aquela polêmica anos atrás aí, que em relação aos ônibus estavam afetando ali a estrutura da catedral, e de repente algumas linhas foram retiradas ali daquela rua atrás da catedral e passaram, me parece, para a rua de cima, né? Então uma questão seria uma questão seria essa: se não seria de bom alvitre, né, a gente está tirando todas as linhas de ônibus, não sei quantas linhas de ônibus passam por ali, né? Enfim, ele ressaltou muito a questão das paradas de ônibus. Eu gostaria de ver a questão do próprio trânsito mesmo, né? Da quantidade de veículos que ainda estariam utilizando ali a avenida. E outra questão, secretário, que eu aproveito então para perguntar também, é a questão do custo, né? Essa obra toda está orçada em qual valor? 21 milhões, né? A gente não consegue dimensionar, né? A gente que não é técnico da área, não está, né, muito enfronhado, a gente não sabe, né? Porque o nosso medo, muitas vezes, é a gente continuar naquela de puxadinho, né, que às vezes a gente encontra aqui em Ribeirão Preto, né? Aeroporto, em vez de termos um aeroporto, né, definitivo, faz um puxadinho. Tem a questão da própria reforma que houve na Praça 15, né, que eu acho que poderia ter sido uma coisa bem mais ampla, bem mais definitiva, bem mais duradoura, né? Então a gente fica assim preocupado também aí com essa questão aí orçamentária, exatamente por isso, né? Porque a gente sabe que essa obra vai exigir um investimento muito alto da prefeitura, né? Então, de qualquer forma, o ônibus não é uma coisa que está em discussão. Vocês já definiram pela permanência do trânsito do ônibus com 3 paradas. A princípio, a parte operacional da avenida, a parte de operação do corredor de ônibus, ela é da Transerp. Nós estamos dimensionando a avenida para receber esse ônibus. Se a Transerp entender que pode ter rotas alternativas, não tem problema nenhum. A avenida não vai sofrer absolutamente nada em seu pavimento. Nós estamos dimensionando para que ela receba. Se ela não receber, ela vai durar muito mais, porque não vai receber o peso que um transporte coletivo ou um transporte pesado, que eu acho que esse sim pode ser ter alternativas, como foram colocadas aqui. A avenida, só para fazer um esclarecimento, esses 21 milhões, eles não são pura e simplesmente a reforma da avenida. Para que a gente possa solucionar o problema de água que tem na avenida, nós vamos ter que mexer em todas as galerias, nós vamos fazer galerias novas, captações de águas novas, para que a gente possa tirar a água de cima do pavimento, que a água, quando colocada em excesso num pavimento travado por areia, ele começa a apresentar dificuldade. Ele vai retirando a areia do travamento, e essa areia, quando retirada do travamento, começa a soltar
o paralelepípedo, que é o que nós estamos vendo na avenida, que é aquele arrepio que dá nos paralelepípedos. É a falta de travamento. Tá? Então, para que isso aconteça, nós vamos fazer esse sistema de galeria na Avenida 9 de Julho e vamos descer 2 galerias de grande porte, uma pela Rua São José e a outra pela Marcondes Salgado, levando toda esta água que está ali até a Avenida Francisco Junqueira. Porque o sistema de galeria hoje daquela região é muito deficiente. Costumeiramente, nós estamos vendo aí inundações ali próximo do shopping, né, na Rua São José. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar toda essa água até lá embaixo e, ao longo das ruas São José e Marcondes Salgado, nós vamos interligar todas as bocas de lobo, que ali são os pontos baixos do centro, né? As 2 ruas que fazem a conversão para o centro. Nós vamos ligar todas as galerias nessa galeria de grande porte para que ela leve, então, essa água até lá embaixo da Francisco Junqueira. A fiação vai ser embutida? É a pergunta da Elaine Lopes Pereira. Não. Não está queria previsto. Tanto, acho que deixa tão feio. Mas já vai furar tudo, não dá para descer? Olha, essa questão da colocação da fiação subterrânea, ela é muito, muito discutida junto à CPFL, né? Então a gente tem uma barreira muito grande aí para poder executar isso. Que pena. Mas deixa eu trazer o vereador Eliseu para a conversa e o Paulo também. Vereador, o senhor já conhecia o projeto, né? Porque está mantendo relações diretas com a prefeitura, mas queria que o senhor fizesse uma avaliação da proposta. Olha, Adriana, eu fico muito feliz porque a gente vê esse projeto acontecendo, porque, afinal de contas, nós provocamos tudo isso quando nós começamos lá em 2019, e a prefeitura começou a trabalhar nessa reforma, nessa melhoria, nessa recuperação da Avenida 9 de Julho, e a gente está acompanhando, a gente tem conversado, como eu falei antes, com os comerciantes, com quem passa por ali. E nós, aqui, Coronel Pedro Pregorá, a única dúvida que fica, conhecemos o projeto, inclusive que o prefeito tem grande interesse em fazer ali também uma área de convivência, trazer vidas para a Avenida 9 de Julho. A gente conhece o projeto desde o comecinho, desde antes de tudo isso começar, e agora também estamos aí acompanhando a sua licitação. Mas, Coronel, o que me traz de preocupação? O senhor acabou de falar que tudo depende da Transerp, que foi a Transerp que nós ouvimos lá em 2019, quando nós começamos a provocar essa reforma da 9 de Julho, que nós tínhamos a proposta de tirar os ônibus dali. O senhor acabou de falar que depende exclusivamente da Transerp. Veja bem, se nós vamos ter somente 3 paradas na 9 de Julho, por que os ônibus têm que andar por toda a avenida? Exatamente, com 3 paradas, ela vem de encontro com a minha proposta de passar nas ruas paralelas, cruzar a avenida em 3 pontos e pegar todos os passageiros. Então, nós não mudamos, nós tiramos o transporte pesado da 9 de Julho e deixamos a avenida muito mais aproveitável. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor, secretário. Se o senhor concorda, se o senhor levaria essa proposta para a Transerp, para que nós possamos estudar juntos, e quem sabe, que ainda dá tempo, secretário, de nós podermos mudar o projeto. Porque muito me preocupa de ter que fazer todo esse calçamento que nós vamos estar fazendo por baixo, depois de fazer essa compactação, retirar essa terra, colocar a terra de novo, fazer a concretagem especial, depois nós colocarmos areia para poder travar os paralelepípedos. Nós vamos trazer na parte de cima exatamente o que está acontecendo hoje. O paralelepípedo é travado com areia embaixo. Ele vai ficar travado com areia em cima desse concreto. Se tirar os ônibus e o transporte pesado da avenida, nós conseguimos, talvez, reduzir o custo e o tempo de obra. Secretário, acho que o tema ônibus está protagonizando aqui na nossa conversa. Dá para criar uma abertura desse diálogo? Olha, com relação à questão da parada de ônibus, todos os corredores,
implantados em vários outros municípios, regiões metropolitanas, eles adotam um critério, assim como nós adotamos aqui. Nós adotamos o critério de uma parada de ônibus a cada 500 metros. A Avenida 9 de Julho, nesse trecho, ela tem 1.000 metros. Nós estamos colocando uma parada de ônibus exatamente no meio da avenida. Quem for andar de um lado para o outro vai ter ali a sua colocação. A outra parada de ônibus vai estar lá na Avenida Independência e a outra já está lá atrás na Rua Visconde de Inhaúma. Então, esses trechos, eles estão bem colocados ali para as pessoas. Ela vai andar ou para um lado ou para o outro, 250 metros para chegar até a sua parada de ônibus. Esse é o objetivo. Por isso que elas existem lá hoje. E, basicamente, é a mesma coisa que existe hoje lá. Tá? Não tem muita diferença disso que está sendo proposto. Então, assim, não é um problema para a Avenida 9 de Julho o transporte coletivo. Eu entendo desta maneira. A Transerp está sempre avaliando, reavaliando, para quando o corredor estiver pronto, ela possa, então, dizer, falar, olha, a operação vai ser de uma forma ou a operação vai ser de outra forma. Então, eu confesso, secretário, que eu sinto falta de um complemento. Eu acho que quando a gente olha para o problema recortado, pensar só na questão urbana, sem a gente dialogar, inclusive, com as possibilidades de negócios que possam ser executados na avenida, a gente tem uma perda e talvez até um arrependimento no futuro. Se chamasse todos os proprietários dos imóveis que tem, se tivesse a condição de pensar nos estacionamentos, nas paralelas, alguns grandes bancos já têm no fundo, se pensasse como um projeto de economia criativa, a gente tem alguns exemplos exitosos que, só para citar, se a gente pensar em Campos do Jordão, por exemplo, que tem lá uma avenida só de gastronomia, charmosa. Não se teve esse debate, Quando você faz um recorte só do urbano, a gente não deixa o humano um pouco para trás, Não vi notícias, se eu estiver equivocada, por favor, me corrija. Houve em algum momento um chamamento para os proprietários da avenida, mesmo que não sejam os locatários, também os locatários, mas os proprietários, para que esse desenho da avenida não fosse só urbano, mas fosse de economia também, o que se faz ali. Hoje a gente vê, o Paulo vai poder dizer, sobre fechamento de negócios, comércio no próprio bairro, se a gente pensar em fomentar estacionamentos em espaços que já estejam fechados, para que receba, uma política de investimento de economia, para que algumas pessoas venham para aquele lugar. Não teve esse movimento, ele ficou simplesmente no campo da obra? Adriana, a sua pergunta é interessante. Teve, sim, muita discussão a respeito desta condição. Mas como ali não se pode mexer no processo, ou você faz do jeito que está, ou você não faz. Como disse aqui o professor Lages, com muita propriedade. Ou faz do jeito que ela tem que ficar, ou não faz nada. E a única alternativa é fazer e deixá-la da maneira como ela está hoje. Então, não vai mudar em nada as pessoas, para o comércio, não vai mudar, porque a avenida vai ser reconstruída exatamente da mesma forma como ela está. E vocês vão fechar a avenida? Vão fechar a avenida para fazer a obra ou vão fazer para o quarteirão? Essa pergunta já tem bastante gente preocupado com o eventual fechamento e criar um transtorno, principalmente próximo de uma data importante para um comércio que sofreu bastante, Paulo? Que é a questão do Natal se aproximando. Então, queria só um pouquinho de cronograma e aí pedir só para o Paulo introduzir esse tema. Eu acho que essa preocupação tem pertinência. Está aqui já algumas pessoas que nos acompanham perguntando, mas acho que tem bastante pertinência com a tua representatividade aqui hoje. Bom, a Adriana deu uma aula aqui de urbanismo, com essa pergunta que ela fez para o nosso eterno capitão Pegorário, porque realmente o foco tem que ser as pessoas, E eu acho que, como eu disse na minha palavra inicial, nas minhas palavras iniciais, foi mudando a vocação da avenida, de residência para barzinho, depois hoje é financeiro, e eu acho que tem que pensar assim na utilização de outros espaços que podem ser ocupados ali, como está sendo previsto que ela suporte o piso de um veículo pesado,
normal isso. O calçadão suporta um caminhão de bombeiro, um caminhão da Brinks. Então, com certeza, um ônibus também. Então, tem que ser compatível o piso com qualquer veículo. Não, mas pode ter um incêndio lá naquele local, várias coisas desse tipo. Agora, pensar que, como já está previsto, final de semana, ela virar um minhocão em Ribeirão Preto, para ter atividades culturais, esportivas, então, para que insistir com ônibus no fim de semana, se não vai ter ônibus no fim de semana? Né? E durante a semana, não vejo muito sentido. Quem conhece Nova York, a distância de um ponto para outro, quarteirões são muito maiores que aqui no Brasil. Não necessariamente precisava ter ponto de ônibus na 9 de julho, como foi colocado pelo Eliseu. Então, nós apoiamos. O que a comissão colocou aqui, eu acho que nós, como comerciantes, pelo Sincovar e pela CIDEL, a gente apoia essa ideia de tirar os ônibus. Nós estamos insistindo, Pegoraro, porque nós estamos vendo que, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente, vai deixar de passar ônibus ali. Mesmo que passe um micro-ônibus para algumas atividades, sabe? O trânsito do ônibus é inviável ali. Como vai tirar o estacionamento de veículos? Parece que acho que vai tirar, né? Já não tinha essa vocação. Foi colocada há muito pouco tempo as placas de estacionamento ali, porque não era previsto estacionamento no canteiro central. Então, a gente observa que tem que ter esse cuidado. Eu acho que a Adriana falou, tem todo sentido, de ter ouvido, inclusive, a Associação de Engenharia, as escolas de engenharia em Ribeirão Preto. Eu ouvi algumas outras, além da comissão, com todo respeito, viu, Eliseu? Eu ouvi mais pessoas e ouvi os comerciantes que estão ali. Porque hoje, como disse o Maurílio, tem quase nenhum morador lá. E a vontade do comerciante é que seja bom para negócio, né? E seja o negócio dele ou outros negócios paralelos. Então, a gente tem que ter a noção de que o centro do foco tem que ser as pessoas, as empresas. Porque hoje ela virou, o foco da avenida ela virou comercial, não tem mais residência, e o objetivo ali é fazer negócio. Então, tem que pensar, sim, outras formas de negócio que podem eventualmente aparecer ali. Nesse sentido, então, secretário, para compartilhar e deixar quem está na nossa companhia um pouco mais tranquilo em termos de cronograma, né, vocês apresentaram o projeto agora, ele vai para o processo licitatório, já avançou nessa fase, a previsão é fechar quando, abrir quando, para que as pessoas possam criar aí uma ligação com a proposta. Bom, eu aqui vou fazer aqui uma colocação no seguinte sentido. Ninguém se estabelece num local onde não ofereça condições para que ela se estabeleça, para que ofereça condições que as pessoas cheguem até o seu estabelecimento e condições para que ela consiga se locomover dentro deste espaço. É isso que nós estamos buscando fazer com a 9 de julho. Devolver a 9 de julho esta condição. A partir do momento que ela estiver totalmente revitalizada com essas condições, o próprio comércio, a própria região vai ditar o que vai acontecer ali. Se ela vai voltar a ser uma avenida com os barzinhos, como eu conheci, se ela vai continuar sendo um comércio, se ela vai continuar sendo bancária, enfim, uma série de coisas que vão acontecendo à medida em que você dá a melhoria de condições para aquela região. A região reage de uma determinada maneira. Então, o que nós estamos buscando é dar condições para aquela região de melhoria, e melhoria assim, significativa, né? Melhoria significativa para toda a região que está ali na 9 de julho. Segunda coisa, a Adriana falou em etapas, né? Eu até marquei aqui, tinha marcado aqui a execução da obra por etapas. Evidentemente, que nós não vamos pegar a 9 de julho e arrancar tudo de uma vez. Isso não está em nenhum projeto, em nenhum cronograma físico-financeiro nosso. Nós temos que ter ali critérios para a evolução da obra. Se nós formos olhar o sentido centro-bairro, paralelo à Avenida 9 de Julho, nós temos a João Penteado, que se nós precisarmos fazer uma intervenção maior, o trânsito pode fluir com maior tranquilidade. No sentido bairro-centro, nós temos a Quintino Bocaiúva, mas a Quintino Bocaiúva, ela chega até o Marista, e ali ela não dá sequência. Então, eu não consigo fazer o trânsito fluir da mesma forma como ele flui na João Penteado. Então,
Várias são as alternativas e a estratégia que nós estamos buscando para fazer a obra caminhar. A princípio, a melhor que nós estamos avaliando é nós começarmos a fazer pela pista centro-bairro, inclusive os canteiros, ali as intervenções no canteiro. Quando aquela pista estiver pronta, aí sim nós vamos passando para a pista sentido bairro-centro. Então essa é uma das estratégias que a gente está procurando adotar. Se necessário for, nós passamos o trânsito invertido na 9 de julho até a pista de baixo ficar pronta. Nós jogamos o trânsito para a pista de cima e deixamos o trânsito correndo pela João Penteado ainda. Então a João Penteado vai e a primeira pista da 9 de julho vai em sentido contrário. Então são alternativas, são estratégias que a gente está buscando adotar para minimizar essa condição. E não vamos abrir a avenida inteira, nós temos que ir abrindo paulatinamente, né? Nós temos que pegar aí trechos, até porque é uma obra artesanal. A finalização desta obra é artesanal. Nós já conseguimos os calceteiros para fazer o paralelepípedo? Isso vai ficar por conta da empresa contratada. É ela que vai contratar esses calceteiros. Já podia fazer um projeto de oficina, ensinar, porque não tem ninguém mais que sabe esse ofício, né? Isso é uma grande oportunidade mesmo, viu, Adriana? É uma grande oportunidade. Doutor Disseu, eu tenho muitas perguntas. O senhor me permite fazer uma sequência aqui? Senhores, por favor, para dar uma... Até porque, assim, são boas perguntas e uma chance, inclusive, da Prefeitura explicar algumas coisas e tem a ver com história, tem a ver com demandas. Então, eu vou fazer um ping-pong aqui, secretário, para a gente poder... O nosso tempo é pouco, já entendi que 1h30 foi insuficiente para o tema, né? O tema tem uma aderência entre as pessoas que nos acompanham. Eu vou começar pelo Alberto Zeiger, que ele pergunta sobre os postes que têm uma verdadeira importância histórica, os postes que anteriormente estavam na 9 de julho. Eles voltam? Não tem esse projeto neste restauro. Mas o senhor sabe que eles estavam guardados na sua secretaria? Eles estavam armazenados lá na Secretaria de Infraestrutura. Quando passei por lá, eu os vi. Porque esses têm valor histórico, né, Lages, que na verdade é um conjunto, né? A 9 de julho tem a sua importância, obviamente, a arborização, mas os postes tinham essa referência. 2 desses postes foram instalados no Morro do São Bento, né, e acho que os outros 5 estavam armazenados na secretaria. Bem, então, respondido aí para o Alberto. O Eduardo, sobre a 9 de julho, chegou-se a cogitar a criação de um calçadão. Isso não tem mais espaço para esse debate? Já ficou tarde demais? Como calçadão, não há essa perspectiva. Ele está sendo tratado como um corredor de transporte coletivo. Bem, tem a pergunta da fiação da Elaine que eu já fiz. A Giovana falou sobre o centro, ela acha que realmente o ônibus é importante, a retirada. Tenho aqui a questão da ciclovia. Tem uma pergunta aqui, eu estou só tentando achar, mas eu já sei a pergunta. A pergunta é se a ciclovia não entrar agora, não é tarde pensar nela depois? Ela não teria que estar prevista nesse momento? Olha, a ciclovia é uma questão de, como eu disse antes, de operação do corredor. Se nós entendermos que a operação do corredor, nós vamos retirar o estacionamento do canteiro central, que é a única avenida em Ribeirão Preto que tem estacionamento no seu canteiro central. E ali nós podemos, então, de cada lado desse canteiro central, colocarmos ali uma faixa de 1,20 m com sinalização de solo, e está implantada a ciclofaixa naquela região. Se eu não estiver equivocada, secretário, eu tenho aqui a participação de um arquiteto, do Jorge de Azevedo Pires. Se eu não estiver equivocada, o professor Jorge. A pergunta é o seguinte, na verdade ele faz uma contextualização. O problema da pavimentação da Avenida 9 de Julho é o seguinte, os paralelepípedos têm que ser assentados de forma devida sobre base bem compactada e ter manutenção adequada e constante, e esse é um problema do serviço público de longa data, não desse governo ou qualquer outro governo, do serviço público no Brasil, que é a manutenção, a conservação da pós-obra, né? É uma realidade no Brasil, né? E aí ele está chamando para isso, ter manutenção adequada e constante, como se vê no exterior.
anterior. É pavimentação que pode durar décadas e até séculos, e essa é a questão, né? Agora, não é um problema que vocês estão pensando agora, porque vocês estão na obra ainda, né? Mas esse modelo que vocês estão projetando também vai exigir manutenção constante. Sim, nós estamos adotando essa linha porque é a linha que o Compaq nos autorizou a fazer. Tá. Nós temos visto, tive a oportunidade de ver em outras cidades de outros países, na Europa inclusive, que nós temos áreas de paralelepípedos enormes, mas nenhuma delas é de areia. Tá. Então, o travamento em areia, ele exige, sim, uma manutenção muito grande. Na época de seca, nós temos que passar caminhões-pipa para poder fazer a aderência da água na areia e a areia ficar mais compactada dentro do travamento. Isso nas épocas de seca. Na época de chuva, ela vai compactar por si só e a água vai correr para as galerias. Mas, sim, precisa de uma manutenção muito maior. As ciclovias, a pergunta foi da Ellen Arantes. O Augusto Marques também faz uma questão da hipermeabilização. A gente já falou sobre isso, mas como ele está evidenciando, eu vou voltar ao tema aqui. 9 de julho, os paralelepípedos contribuem para a infiltração das águas das chuvas no subsolo. Colocar uma base de concreto abaixo dos paralelepípedos não aumentará a hipermeabilização e assim prejudicará a Avenida Francisco Junqueira, fazendo com que o Vale dos Córregos, que é essa baixada que a gente tem bem aqui no final, volte a sofrer com enchentes? Bom, como nós vamos colocar junto desse concreto, nós vamos colocar ao longo de toda a avenida drenantes, vasos drenantes, toda essa água que bater nesse concreto, ela vai correr para os vasos drenantes e dali ela vai seguir para as galerias. Ela não vai só ser percolada, absorvida pela terra, mas ela vai ter o seu destino, ela não vai ficar ali como se fosse um piscinão. Secretário, tem um dito popular que diz que o melhor discurso é o bom exemplo. E é esse momento, e aí eu estou trazendo esse conjunto de perguntas numa fala só, para lhe dar a chance de explicar. Porque eu tenho aqui a Juliana Ribas, o próprio Danilo Mendes, que quer relacionar a obra da 9 de julho com a obra da 9 de julho, né? A obra do viaduto com a obra da pavimentação. E alguns outros que foram evidenciando ao longo do programa, a própria Giovana Pucci volta a escrever para a gente, a Juliana Ribas, no sentido de estamos com tantos problemas em tantas obras, né? E aí eu vou fazer a leitura de um em nome de todos, né? A Juliana está dizendo que ama o programa, mas que hoje a gente não está fazendo uma coisa muito séria, porque a gente está falando sobre um tema que está desconsiderando outros temas que são importantes, que o senhor mesmo já teve a oportunidade de falar sobre eles aqui, né? A Dom Pedro tá toda irregular, a Avenida Brasil parece uma cidade fantasma, a Portugal e a Fiuza uma bagunça, a Mincalil está com um trânsito muito difícil e agora 9 de julho, né? Esse conjunto de obras, né, não concluída, e a gente já entendeu na sua fala anterior que é fruto de um processo da pandemia, fruto de um desacordo com as empresas, fruto de um aumento que aconteceu, isso a gente já entendeu. Mas provavelmente a gente tem rotatividade de telespectadores. Quero te dar a oportunidade de explicar para esses muitos que escreveram aqui, até colocando a seriedade do nosso programa. Tipo, como vocês podem falar sobre isso com tantos outros problemas na pauta e acima da pauta? Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa concepção de gestor público, né? Como que a gestão está cuidando desses temas paralelos, mas convergentes. Perfeito, Adriana. Como eu disse aqui no programa anterior em que participei, a cidade de Ribeirão Preto, dentro do programa Mobilidade, ela licitou 19 obras. Das 19, nós já entregamos 12. Outras 3 são grandes corredores, que é lá na Tomás Alberto e a Recife, a Mogiana, Pascoal Inec, Meira Júnior, Independência, passando pela Fiuza, indo até o João Rossi, é uma outra obra. E também temos a Presidente Vargas, que vai pegar ali exatamente da boca do túnel e fazer todo aquele corredor até o Mercadão Central. O Mercadão lá, o novo Mercadão. Então, essas 3 obras estão em andamento e serão
seguramente, isso aqui, pelo que a gente tem acompanhado do ritmo das obras, pela conversa com as empresas, de que isso nós teremos até meados do ano que vem, elas estarão todas entregues. Infelizmente, nós tivemos um problema com a empresa, no caso da Dom Pedro e 9 de Julho, que a empresa simplesmente não conseguiu sustentar o contrato, né? Não conseguiu sustentar o contrato, nós tentamos fazer com que ela permanecesse no contrato, mas ela não conseguiu executar absolutamente nada daquilo que combinou com a prefeitura. E as outras 3 obras, que são obras de arte, né? Chamamos obras de arte, que são os 2 viadutos da Avenida Brasil, seja um deles na Tomás Alberto, outro na Mogiana, e o túnel da 9 de Julho, que vai fazer essa ligação Independência Presidente Vargas, também a empresa não conseguiu executar a obra. Buscamos todas as formas de entendimento, mas, infelizmente, não foi possível a prefeitura, a empresa, cumprir com isso. Já fizemos o rompimento destes contratos e, para todas as empresas, nós aplicamos multas no valor de R$5,5 milhões. Juntando-se todas as empresas, o valor final é de R$5,5 milhões de aplicação de multa, para que o município também não fique totalmente desguarnecido no que diz respeito aos seus cofres públicos. Com relação à Avenida 9 de Julho, ela está entrando num momento em que nós estamos chegando com o corredor da Avenida Independência, o túnel já estaria um pouco mais evoluído, né? E esse corredor da 9 de Julho, ele está inserido num corredor maior, que é o corredor leste. Mas nós estamos destacando esse primeiro em razão das condições que a avenida está. Esse corredor leste, que tem a 9 de Julho, ele pega lá da rotatória da Lagoinha, sobe a Presidente Kennedy, cruza a rodovia Castelo Branco, desce a Avenida Presidente Kennedy em direção a Costabile Romano, desce a Costabile Romano e entra pela 9 de Julho, lá embaixo, na 9 de Julho, onde ela já é de pavimento asfáltico. Então, e ele chega até a Visconde de Inhaúma. Então, este trecho que nós estamos licitando agora, ele está inserido dentro de um contexto maior. Estamos destacando esse contexto maior para poder dar uma atenção que a 9 de Julho precisa. E todos nós aqui sabemos que ela precisa desse tratamento. Tá certo. Doutor Disseu, estou lhe passando a palavra a 4 minutos do término do programa. O senhor me desculpa hoje, mas eu quis realmente priorizar a pergunta dos telespectadores. Eu não vou sair da linha dos telespectadores. Eu gostaria de... vereador Eliseu, pelo despertar do interesse da população e considerando que a Casa do Povo é a Câmara dos Vereadores, o senhor, enquanto presidente, depois de ouvir todo esse reflexo e eco aqui, a ideia é que tenhamos audiências públicas, a comissão vai levar o público para dentro da Câmara para ouvir tudo isso que está reverberando aqui? Doutor Disseu, boa pergunta. Nós vamos sim, nós já estamos com uma audiência agendada para a primeira quinzena de setembro e a imprensa será convidada. Nós vamos sim estar ouvindo aí as partes interessadas, vamos acompanhar todo o trabalho que vai ser feito nessa avenida e vamos, inclusive, cobrar a área de convivência, que até agora o secretário não me respondeu, porque é importante que tenha também essa área de convivência, que seja ou no final da 9 de julho ou no meio da 9 de julho, mas se queremos trazer as pessoas de volta para ruas abertas, nós vamos precisar ter essa área de convivência. Então, nós vamos cobrar. Eu sou favorável à reforma, desde o início todo mundo sabe disso, apoiamos e sabemos também que essa obra que está chegando não tem nada a ver com aquelas obras que pararam, que não é culpa da prefeitura, e sim das empresas que abandonaram, porque eu acompanho desde o início. E nessa licitação, nós vamos acompanhar muito de pertinho mesmo, para que não venha empresas incompetentes, fraudulentas, que possam trazer prejuízo para a nossa cidade. É isso que nós não queremos. Nós esperamos que essa licitação seja muito mais séria, que nós possamos pegar empresas boas, que comece e termine essa avenida, doutor Disseu. Será ouvido, sim, o senhor será convidado.
Obrigada, vereador. Paulo, sua fala final. Bem, eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui com base no que o vereador colocou. Havia um projeto lá parado na prefeitura, no Compac, de fazer uma praça do café, ali próximo à Recreativa. E havia uma ideia também de fazer só um pedaço original, como a Adriana colocou, de utilizar os postes coloniais, né? Num trecho menor. Então, faria uma restauração efetivamente naquele trecho ali, levaria o obelisco de volta para o local onde ele nasceu, que era na confluência da Tibiriçá com a 9 de Julho, quando tinha a rua que depois fechou e foi doado para a Recreativa, Sociedade Recreativa. Então, não sei se você está por dentro, Pegoraro, dessa obra da praça. Seria coincidiria com a área de convivência que a comissão está colocando, né? Arrumando um espaço, porque nós estamos observando o seguinte, eu, quando criança, a Copa de 70 foi comemorada na 9 de Julho. Ouvi sobre essa praça N vezes da fala do Batista, né, que é da área da construção civil. Ele sempre que tem chance defende essa concepção cultural ali. Isso está no debate? Eu já vi esse projeto, o empreendedor já esteve conversando comigo algumas vezes sobre este projeto, e é uma iniciativa privada. Tá. Ele está trazendo esse projeto como uma iniciativa privada, como aquilo que vem dos comerciantes para ser instalado lá embaixo, próximo do final da 9 de Julho, ali naquela conversão. Né? Isso. Bem, então existe sim, existe esse projeto. 20h30, Lages, eu só posso te dizer obrigado e boa noite. Você apresenta programa, você sabe como é que é, não é? Doutor Dirceu, só me cabe terminar, mas eu queria aqui deixar uma sugestão, até porque na nossa pauta era objetivo também que a gente falasse um pouco sobre o comércio na Boulevard, como que a restauração da rua impacta, né, nas ruas acima, nas ruas abaixo. A gente sabe que ali na Barão do Amazonas, por exemplo, a gente tem hoje umas sucessivas lojas fechadas, né? Como é que isso impacta, né? Por isso essa formação dessa bancada, sugeri que a gente volte, né, Juliana, né, doutor Dirceu, né, sugeri para o doutor Chaim que a gente retome esse tema a partir do Boulevard e a partir das ruas paralelas à 9 de Julho e esses projetos criativos que poderiam ser executados para a gente ter uma revitalização não só do ponto urbano, mas também sobre o ponto de vista econômico. Por enquanto, a gente precisa terminar e aí a gente se reencontra na segunda-feira. Até lá. Mentoria Ribeirão.